E aí, galera do sétimo ano, vamos corrigir as atividades? Página 103, questão 4. A gente vai começar assim, ó. Explica o significado da palavra crise no contexto da Baixa Idade Média. Quando a gente fala crise, lembra que a gente está falando de um contexto que envolve problemas sociais, uma crise social, uma crise econômica, certo? Uma crise de saúde, porque tem a questão da epidemia da peste negra, certo? A questão das crises políticas, e aí a gente está falando sobre a Guerra dos 100 Anos também, que envolve Inglaterra e França. Crise ambiental, porque como foi o uso da terra durante toda a Idade Média e agora a falta de alimentos em decorrência disso. Então, a gente está falando de várias crises que estão sendo relacionadas à transformação e a mudanças, beleza? É nesse sentido aí que a gente tem que responder essa questão. A questão 5 tá assim. Dentro do contexto da crise da Idade Média, elenque alguns elementos que levaram a um processo de descontentamento social. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, sobre guerras e conflitos que vão acontecer. Como eu já mencionei, descontentamento social, político, né? De almejar, na verdade, o trono, né? Ali entre Inglaterra e França. A gente está falando aí sobre a falta de alimentos devido a um número exacerbado do crescimento demográfico. Está falando sobre o enriquecimento da burguesia e a má distribuição dessas riquezas, né? Lembra que a gente está falando sobre uma desigualdade social, que não há uma sociedade que não há uma mobilidade social. Então, nós temos todos esses problemas aí aparentes, tá bom? Questão número 1 ainda na página 103. Por que podemos afirmar que a crise do século XIV foi um momento de transição? Porque a gente está falando de um momento de transição que acontece com guerras, com conflitos, com a questão da fome que a gente estava falando, né? É bem parecido com a questão 5 que eu estava respondendo agora. Fome, descontentamento social, a epidemia, que é a peste negra. Lembra que a peste negra ela vai ocasionar aqui a morte, né, de um terço da população. Isso é muita coisa. Um terço da população, imagina, então um terço de pessoas morreram em contato com essa bactéria que foi transmitida por meio do rato. A gente está falando aqui sobre as mudanças econômicas vigentes. A Baixa Idade Média tem a ver com o renascimento comercial e urbano. Então vamos tentar montar aí a frase fazendo menção, ó. É um período de transição porque em decorrência de vários conflitos sociais, fatores como guerras, fomes, mudanças, tá? Epidemias, crescimento demográfico, tá bom? É nesse sentido aí. Questão 2. Temos um mapa, tá vendo? Um mapa aí das principais rotas comerciais. E tem um textinho. Ó, todos os testemunhos concordam em situar a origem da peste da Ásia Central, onde ela existia um estado endêmico. O grande viajante Imbabatoa, que visitou a Índia Meridional pouco depois de 1342, assinalou ali em 1347 os próprios mongóis, que sitiavam o estabelecimento mercantil genovês em Cafa, no Mar Negro. Foram atingidos e, por um requinte de crueldade, enviaram vários cadáveres para a cidade através de suas máquinas de guerra. Um navio que partiu de Cafa para a Itália semeou na passagem a peste em Constantinopla. Depois chegou a Gênova, quando se deram conta do mal que transportavam e ordenaram que partisse, era tarde demais. A peste atacava a Itália pelos portos, as cidades do interior não souberam organizar nenhuma defesa. Infelizmente, a Itália, ela sempre acaba, né, sendo o ápice das coisas aí em relação à questão de saúde, né? Enfim, vamos responder aí. A análise permite associar a rápida propagação da peste negra na Baixa Idade Média Europeia a fatores como: dá uma olhadinha aí, qual que os senhores marcariam? E aí, Henri? Qual que você marcaria? Eduardo, Lia, Carlos Daniel, Ana Beatriz, Emanuel, os Arthurs da vida. E aí, qual que vocês marcariam? Daniel Macário. Ó, a correta é a letra D. A intensificação das transações econômicas entre o Ocidente europeu em pleno renascimento comercial urbano e o Oriente através das cidades italianas e de Constantinopla, certo? Seria mais ou menos aí. Seria mais ou menos não, né? Essa é a resposta correta, tá bom? A questão 3.
Com o crescimento comercial na Baixa Idade Média, a Europa atravessou períodos de pânico coletivo, provocados por manifestações endêmicas ou epidêmicas da peste bubônica e de outras doenças, como tifo, varíola, gripe pulmonar e disenteria. A disseminação de várias dessas doenças era facilitada, entre outros motivos, pela... Então, vamos lá. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, do outro vídeo, como que isso piorou a situação? Porque as pessoas não eram higiênicas. Então, abordando aí, olhando esses itens, qual que vocês marcariam? E aí, Vinícius, da vida? O que vocês marcariam? Muito bem. Letra A, condição precária. Condição precária de higiene enfrentada principalmente pelos habitantes das cidades, ok? É a letra A. Questão 4, da página 105. Quais foram os principais descontentamentos de serviço que motivaram as revoltas do século XIV? Por que a galera ficou revoltada? Primeiro, por conta das guerras que estavam acontecendo, né? Depois, pela fome. Quando você tá com fome, você fica de bom humor? Eu não fico de bom humor. Então, as pessoas acabaram fazendo as revoltas porque estavam insatisfeitas com a situação atual, que era fome por conta dos alimentos que não estavam disponíveis, aumento de impostos, né? Além de trabalhar pra caramba, a gente tinha que pagar imposto. E aí a galera vai se revoltar contra os nobres. Os nobres é a galera que tem dinheiro, são os reis, são as rainhas, tá bom? É nesse sentido aí. Questão 5. A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Olha que triste. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Certo? Lembra que eu fiz menção que muitos acreditavam que isso era uma punição divina? Pois é. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que... Qual que vocês marcariam? Olhando aí. Letra A também, né? O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos, tá? Letra A. 6. Nós temos aí o mapa mental, o mapa conceitual. Esse aí vocês vão fazer no caderno, quem quiser, obviamente. Quem quiser, ninguém é obrigado a nada, tá, senhores? Quem quiser fazer o mapa mental bonitinho, aí depois me marcar, vai ser de bom proveito. Marca lá no Instagram, marca também a escola. Aí nós temos aí o mapa mental. Vocês vão usar, aí só tem palavras soltas, né? Vocês vão usar, tipo, como palavra-chave, vocês podem usar a Baixa Idade Média, que é a primeira aí, tá? Baixa Idade Média usa como a palavra-chave e as outras vocês vão marcando, tá bom? Tranquilo? A síntese, todo mundo tá de boa? Dá uma olhada aí na síntese tranquilinho, eu vou ler com vocês alguns pontos e comentar só pra gente terminar o vídeo. Com o aumento populacional, uma série de problemas climáticos, houve uma grande crise de produção que levou muitas pessoas à desnutrição. Já enfraquecidos com a escassez de alimentos, os europeus assistiram à chegada de uma devastadora doença, que é a peste bubônica, ou a peste negra, enfim, como vocês quiserem, é a mesma coisa, é a mesma doença, tá? A peste bubônica, conhecida também como peste negra, foi levada para a Europa por ratos e navios comerciais vindos do Oriente, que aí são as rotas comerciais que surgiram ali como centro do mar Mediterrâneo ali, que é uma rota comercial importante até os dias de hoje. Outro conhecimento importante que colaborou para a crise foi a Guerra dos 100 Anos, uma disputa comercial e política entre França e Inglaterra, ocorrida em 1337 até 1453, beleza? E aí tem um personagem que se destaca, que é a Joana d'Arc. O século XIV também presenciou as revoltas de serviço contra os nobres, conhecidas como jaqueries. E durante a Baixa Idade Média na Europa Ocidental, esses eventos, fome, epidemia, pestes, guerras, compõem o cenário da crise do século XIV, certo? Então a gente vai terminar o capítulo 6. O próximo capítulo, um capítulo bem legal, que eu gosto bastante, que é falar sobre o renascimento cultural, que a gente fala sobre alguns pensadores e sobre alguns artistas muito conhecidos, tá bom? Então até a próxima, a gente se vê.